Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Pensando Direito aqui na rede RVC, canal 8 da NET. Toda terça-feira, sempre às 21 horas e às segundas-feiras no canal Pensando Direito no YouTube. Hoje o nosso tema é sensacional, é a LGPD e seus aspectos práticos. O que é que você conhece sobre o seu direito digital? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? E hoje, como convidada, eu trago a doutora Cristiane Ferrari. Não saia daí, hein? Vem comigo. Doutora Cristiane Ferrari, que prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda ao nosso programa Pensando Direito. Obrigada pelo convite, é sempre muito bom falar sobre proteção geral de dados. E é um tema que está na crista da onda, né? Sim, principalmente porque agora, em agosto, entraram as sanções. Então, o que é sanção? Não, calma, não explique ainda. Olha, a doutora Cristiane é muito minha amiga e vocês que estão assistindo o programa, não saiam daí, hein, de jeito nenhum. Porque, olha só, ela já está querendo falar sobre esse assunto que é realmente muito importante. Mas, doutora Cristiane, aliás, vou chamar de Cristiane. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que não sabe sequer o que é LGPD. O que é LGPD? Bom, é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você olhar essa sigla, ainda que algumas outras pessoas confundam com outras siglas, ela se refere a um direito que é constitucional de todos nós, de termos os nossos dados e a nossa privacidade resguardada. Então, né, que todos nós temos o direito à inviolabilidade, uma palavra tão difícil. Inviolabilidade, meu isso. Deus do céu. A inviolabilidade do quê? Da nossa intimidade, da nossa essência. Então, nós tínhamos a lei maior, né, que é assim considerada, prevendo isso, mas não tínhamos elementos que dessem essa proteção efetiva. Então, quando é que isso começou a mudar? Querendo ou não, quando veio a internet, lá atrás, né, as pessoas começaram a pensar, ou melhor dizendo, perceber que em algum momento você falava uma coisa, ou você mexia, vou procurar sobre viagem no meu computador, olhava lá e de repente apareciam vários anúncios de viagem. Sim, então, acontece. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Existem, e aí surgiu uma outra palavra, algoritmos, né? Existem números que eventualmente podem trazer informações. Sim. Então, percebendo-se isso, percebendo que muitas vezes o consumidor ele é lesado em razão de que os seus dados são vendidos, de que outras pessoas ganham com o seu direito, digamos assim, sem que você seja beneficiado. E se você pensar historicamente, lá atrás na Alemanha, eles perceberam através de um censo que havia discriminação. Então, na Europa, começou a pensar-se de que era melhor ou precisávamos de uma lei que afastasse qualquer tipo de preconceito e que protegesse o indivíduo em relação ao tratamento do dado, a divulgação daqueles dados daquele cliente, né? Isso. E aí, quando começou todo esse movimento, né? Obviamente, porque nós temos uma internet, porque nós temos uma rede, no mundo começou a preocupação. Sim. Como é que isso vai ser tratado? Como é que vai ser a proteção? Será que vai poder vender os dados? Não vai poder vender os dados? E aí começou esse burburinho. Aqui no Brasil nós tivemos o Marco Civil da Internet, que foi a primeira lei que efetivamente começou a tratar sobre a intimidade das pessoas, a privacidade na internet. Né? E isso foi reverberando, né? Foi se propalando, digamos assim, até
a lei, que é o que a gente conhece hoje de Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, assim, a lei de hoje, na verdade, ela é fruto nessa movimentação. Dessa construção, já desde a Constituição, até antes, né, em outros países, né? Isso. Então, assim, eu falo que nós, na verdade, quando houve essa construção dessa lei, pegou lá o regulamento europeu, que existe um regulamento muito grande em relação à proteção de dados, hoje é conhecido como GPDR, mas ele é o que foi o norte, digamos assim. No Brasil, não é igual ao GPDR, eu gosto sempre de deixar claro isso, porque as pessoas às vezes falam assim, então quer dizer que se eu já estou igual ao GPDR, já estou bem aqui. Não, não é a mesma lei. Eu posso ter princípios próprios, né? Como assim princípios que são correlatos? Direito à informação, direito à transparência, são todos princípios que comungam da mesma base. Porém, a nossa lei, ela é adaptada à cultura brasileira. Por quê? Tem que ser. Reconheceu-se que nós somos um povo que gosta de guardar coisa, né? Naturalmente, nós guardamos papéis, nós guardamos arquivos. Nós guardamos roupinha de quando a gente era criança, a gente guarda a primeira cartinha. Somos todos acumuladores. E aí, por esse reconhecimento, na hora que foram construir a lei, falaram assim, olha, não dá para ser só arquivo digital, porque informação no Brasil também tem informação física. Então, como se eu tenho informação física, eu preciso também de um cuidado especial para com arquivos, para com documentos que são físicos, né? Então, será que os documentos que são físicos, que são importantes, suponhamos, uma escola que tem 100 anos de tradição, eu tenho lá um conjunto da vida escolar daquelas pessoas que por ali passaram e pela lei de diretrizes básicas da educação, eu tenho que guardar por 100 anos. Sim. Será que esses documentos estão bem guardados? Será que eu não vou correr o risco desse documento vir a tornar público? Ou até mesmo se deteriorar em função da falta de cuidado. Sim. Então, a legislação ela veio para proteger esses dados e para que as pessoas cuidem dos dados. Dessas informações. De forma que, se eu não preciso mais, eu vou excluir. Se eu preciso, eu devo guardar de maneira segura para que ele não seja público, para que ele não seja de fácil acesso. Quando é que eu vou poder ter um fácil acesso? Se a pessoa autorizar. Sim. Então, sempre é bom, né? Então eu posso sair pegando foto na internet, divulgando. Não sei se vocês viram recentemente, acho que foi há umas 2 semanas, o TJ disse que eu não posso publicar print. Print de WhatsApp. E antes de você prosseguir, né? Eu sei que esse assunto, você que está em casa, já deve estar com o coração palpitando, né? Porque em que pese pareça que esse tema é um pouco estranho para a sociedade, ele não é. Quem aí de casa nunca recebeu um telefonema de uma empresa que você não faz ideia quem seja? Quem nunca recebeu um e-mail de alguém que você não faz ideia quem seja, te vendendo alguma coisa, propondo a compra de alguma coisa, querendo te convencer a fazer um curso, a adquirir um produto? Quem aí de casa nunca passou por isso? É justamente o que a Cristiane está falando aqui para a gente. Estes dados, seus dados, foram passados de alguma forma de alguém para uma terceira pessoa. E está fazendo o uso inadequado. Ou não, Fernando, porque se você pensar, o que eu gosto de deixar bem claro, às vezes as pessoas dão os seus dados por migalhas. Como assim? Você vai querer participar de um joguinho na internet. Você vai na farmácia. Você vai na farmácia. E deixa o seu CPF, E você deixa o seu CPF. Então, é que está me dando um desconto. Mas você já entendeu, você verificou por que eles estão usando os seus dados? Se eventualmente no termo de uso daquela farmácia, ele
tem algum parceiro e ele vai dividir ou compartilhar aqueles dados com o parceiro? Com qual finalidade que ele vai compartilhar esses dados? Então, assim, a lei, ela não veio para vedar o compartilhamento de dados. Importante. Ela veio, na verdade, para que as pessoas tenham uma melhor informação do que o que estão fazendo com os meus dados. Com seus dados, perfeito. E aí ela tem a liberalidade de, querendo ou não, participar daquele sorteio, Sim. daquela informação, porque, querendo ou não, sempre haverão circunstâncias em que eu vou querer participar e eu vou ter que dar meus dados. Então, assim, pegando aqui o seu gancho. Então, se eu vou, por exemplo, vou no supermercado, faço lá minha compra, preencho meu cupomzinho, coloco meu telefone, meu nome, meu CPF, RG. Então, ao preencher aqueles dados, eu estou autorizando o uso deles, é isso? Não de forma 100%. Eu estou autorizando, aí você tem que olhar a filipeta. Então, tá lá na filipeta, olha, os seus dados serão usados para o sorteio. Então, ok, eu preenchi para eu poder ganhar, eu tenho que falar quem eu sou. Então, né? Desculpa, eu vou te interromper, porque eu queria entender e quero também que o pessoal de casa entenda. Vamos lá. Eu preenchi aqueles dados, aquele cupom, o supermercado só pode usar, se tiver lá na filipeta, usar os seus dados para o sorteio. Só posso usar aqueles dados para o sorteio. É isso? Aí que tá, no amor e no direito tudo depende. Tudo. Né? Eu sempre falava isso quando eu dava aula, porque se suponhamos que nesse cupom de você está escrito lá que o supermercado ele também vai usar para outra finalidade, ele tem que ter um alvéolo indicando. O que é um alvéolo? Um quadradinho, né? Para você assinar se você quer ou não receber promoções, se você quer ou não, entendeu? Então, o correto seria que o supermercado fizesse esse cupom, colocasse lá, né? Desejo participar da promoção e aceito participar das promoções futuras, né? Entendi. Ou o supermercado trabalha com parceiros, podemos compartilhar os seus dados com os parceiros? Também ele poderia colocar um quadradinho e a pessoa escolhe se ela quer ou não participar. Esse seria o correto. Todavia, a gente sabe que muitas vezes não é dessa forma. Se o supermercado não fizer no cupom essa observação e usar a informação de forma inadequada, essa pessoa tem direito a uma indenização. Porque ela não deu a autorização para o compartilhamento, ela deu a autorização para participar do concurso. Sim. Agora, ainda sobre essa questão, eu queria entender, Cristiane, quais são os novos direitos que o cidadão terá a partir da vigência desta lei? O que é que ele pode exigir junto às empresas em termos de proteção de dados e privacidade? Olha, essa pergunta ela é bem complexa porque depende diretamente do que você vai fazer. Então, assim, eu gosto de separar porque as pessoas colocam tudo no mesmo balaio. E existem dois tipos de empresas, digamos assim, que fazem parte desse cenário da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho o operador de dados e eu tenho o controlador de dados. Quem é o operador? Eu não vou poder brigar com o operador porque ele vai estar a mando do controlador. Então, isso é muito importante, porque às vezes assim, a pessoa está querendo brigar com o pobre do atendente que está lá cumprindo o seu papel. Uma ordem também, ele está né? cumprindo a ordem. É basicamente isso. Então, se a empresa ela é operadora, o meu direito, na verdade, é só de falar, olha, eu não dei essa autorização, eu não quero Vocês estão usando meu dado dado indevidamente. Você tem o direito, eu até falo, a lei ela dá o direito de acesso, o direito de retificação e o direito de deletabilidade.
Então, o que são essas palavras estranhas? O acesso é de eu ter acesso àquela minha informação. Mas isso já estava na Constituição, viu, Fernando? Sim. Aqui ela só está dizendo aquilo que já está repetindo aquilo que já existia, desde a Constituição de 88. Isso, mas agora ela tem uma lei específica falando que o titular de dados tem direito ao acesso. Sim. E acesso para ver o quê? O que estão falando sobre mim. Basicamente isso. O segundo direito, que é a retificação dos dados. O que é retificação? Mudar os dados que estão ali. Mas eu posso mudar à vontade? Não. Eu só posso mudar no sentido de que eles estão errados. Então, suponhamos que lá esteja que eu sou mestre, na verdade, eu sou doutora. Então, eu tenho direito de mudar para falar que eu sou doutora. Lá está falando que eu gosto de tal coisa e eu não gosto de tal coisa, eu não quero. Então, você tem o direito de retificar, modificar para deixar verdadeiro. Sim. E eu tenho o direito da deletabilidade ou exclusão dos dados. Então, se eu dei a autonomia para colocar, eu tenho o direito de revogar aquela autonomia. É sempre assim? Não. Existem dados que eles são essenciais. Então, a lei, ela traz um artigo 7º, que a gente chama de bases legais de tratamento de dados, em que, a algum ponto, eu preciso dos seus dados para defender até você. Então, a lei, ela fala assim, eu tenho consentimento. E aí, se eu der o consentimento, da mesma forma que eu dei, eu posso retirar. Então, nesse daí a gente já conheceu. Eu tenho ainda execução de contrato. Então, se eu comprei alguma coisa, eu vou ter que gerar uma nota fiscal. Para gerar uma nota fiscal, eu vou ter que dar os meus dados. Não tem como eu falar assim, eu não tenho CPF, eu quero não dar o meu CPF. Ok, mas dependendo da nota que você vai gerar, você precisa do CPF para cadastrar, ainda que não vá para o seu CPF. Não vá utilizar, sim. Então, assim, dependendo da circunstância, você precisa daqueles dados para que o contrato seja exigido, até por uma obrigação legal. Então, se eu tenho INSS, por exemplo, na esfera trabalhista, eu vou ter que dar os dados. Sim. Né? Sim. Então, você percebe que a própria lei, ela traz algumas circunstâncias de segurança, algumas de saúde. Então, eu tenho uma base legal, um profissional de saúde, né? Um médico, ele precisa ter um prontuário. Então, ele tem o direito... Precisa ter esses dados. Ele precisa ter os dados. Sim. Inclusive, ele tem uma regulamentação médica em relação a isso. Então, perceba que ela dá a possibilidade do tratamento, mas sempre resguardado a finalidade. Eu acho que esse que é o maior... Esse que é o maior ponto, o perrengue dessa legislação. Olha, tem ainda muita coisa para a gente saber sobre a LGPD. Mas, por hora, a gente vai ao nosso intervalo, mas espero você aqui de volta, hein? Até já! Você percebeu que estava ali, apareceu ali? Estamos de volta aqui com o nosso programa Pensando Direito, hoje com a convidada Cristiane Ferrari, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Cristiane Ferrari, que tema sensacional esse, viu? Agora, no bloco anterior, você falou muito questão de proteger dados, guardar dados. Eu estou meio confuso, confesso. Eu quero saber de você, de forma prática, quais são, de fato, estes dados que estão protegidos pela LGPD? Olha, o que eu sempre gosto que as pessoas entendam é que dados são os dados pessoais, tá? Então, o que é aquilo que vai lhe identificar de alguma forma? Então, a lei, ela fala que são os dados de natureza
pessoal, então é pessoa natural. CPF, RG. CPF, RG. E-mail. Isso que é importante, porque assim, há alguns anos atrás, né, antes da lei entrar em vigor propriamente dito, falava assim, olha, na verdade, nós precisamos de uma lei que cuide dos chamados dados sensíveis. Né? Então, o que são dados sensíveis? Que a lei traz, inclusive. São aqueles dados que eles naturalmente podem lhe identificar e causar algum tipo de preconceito, discriminação. Então, a própria lei, ela prevendo que eu possa, de alguma maneira, identificar aquela pessoa e, mais além, causar-lhe algum prejuízo, então, esses dados são considerados sensíveis. A lei coloca como dados de local onde ela vive, endereço residencial, ela coloca dados de saúde, né, que são extremamente sensíveis, dados financeiros são dados considerados sensíveis, né, que são dados de renda, o potencial econômico que a pessoa pode atingir. Então, você percebe que, assim, no fundo, o que vai dar diferença entre o que é um dado sensível, que é o protegido muito pela lei, e um dado qualquer, é a identificabilidade que aquele dado pode promover em relação à pessoa. Então, após a instituição, por exemplo, do Pix, fica uma... O Pix já chegou trazendo muitos problemas também, a gama de identificabilidade, de informações, ela acabou aumentando, porque suponhamos, um e-mail ele é um dado sensível? A priori, como dizem os advogados, não, se você olhar. Todavia, se aquela pessoa pegou aquele e-mail e colocou naquele e-mail uma qualidade de chave Pix... De chave para o Pix. Ele passou a ser um dado sensível. Opa. E extremamente sensível porque tem acesso às questões financeiras. Então, perceba que a gente não consegue de plano colocar se o dado é sensível ou não, porque vai depender da finalidade pela qual aquele dado é utilizado e a identificabilidade daquela pessoa frente àquele dado. Tá, então você aí de casa, tome cuidado, hein? CPF, RG... Seu telefone, por exemplo, como você falou mesmo, se você usa o seu telefone como chave do Pix, pode ser um dado que não pode estar sendo divulgado por aí. Sim. Então, toma cuidado com todas essas informações, hein? Então, Cristiane, uma dúvida que eu tenho também é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela será aplicada a toda e qualquer empresa, exemplo, pequena empresa, média empresa, empresa de grande porte, ou ela é limitada a um determinado tipo de empresa? Olha, eu sempre falo o seguinte, você lida com dados? Se você lida com dados, se você tem um cadastro, você está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Não importa Não importa o tamanho. Então, eu sou uma blogueirinha, pessoa física, mas dali do meu Instagram... eu capto pessoas, eu consigo vender, eu sou uma pequena empresária. Eu uso dados daquela pessoa, eu tenho um cadastro pessoal dos meus seguidores, não importa o nome que você dá, mas se você, de alguma maneira, você capta dados de natureza pessoal, você está inserido na lei. E é importante muito bem as pessoas entenderem isso, porque assim, não importa se ela é grande ou pequena, o importante é o volume dos dados a que ela trata. Porque às vezes eu posso ter uma empresa enorme, mas eu não lido com pessoas. Se eu não lido com pessoas, a minha preocupação, eu vou ter alguma... Porque em algum momento a gente tem um cadastro que esbarra. Sim. Mas a minha preocupação, o meu trabalho de implementação da lei naquela empresa vai ser menor do que uma empresa que lida diretamente com o consumidor, por exemplo. Sim. Porque se eu lido com o consumidor, o meu impacto para tratamento de dados é maior. Porque eu preciso cuidar melhor para que aqueles dados eles não caiam de uma maneira errada. Cristiane, eu sei que aqui nós temos
muita gente que está assistindo que são pessoas físicas. E eu queria saber de você, também os empresários, pessoa física, eles também estão obrigados a seguir a LGPD? Sim, o que é importante também a gente lembrar que agora, recentemente, né, foi essa semana que nós tivemos 2 audiências públicas sobre a regulamentação da pequena empresa em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sim, todas as empresas estão sob a égide da lei, então elas devem cumprir a lei, mas existem algumas nuances de como a lei será cumprida por essas empresas que estão sendo discutidas para não dar um impacto no econômico dessas empresas. Então quer dizer que o tratamento, por exemplo, de uma empresa de grande porte não seria o mesmo tratamento de uma empresa de pequeno porte ou uma pessoa física, é isso? Vamos fazer eu costumo falar quando eu dava aula que vamos por partes, a la Jack Stripador, né? Então, o Jack Stripador não cortava pedacinho, pedacinho, então vamos por pedacinho, pedacinho. A lei, ela fala que eu tenho que tratar os dados, de eu ter segurança nos dados dessas pessoas. Então, não importa se é um grande ou se é pequeno, ele vai ter que ter uma estrutura padrão de segurança. Recentemente, até me falaram assim, então quer dizer que eu coloco um programa aqui no meu computador e já resolvo isso? Não é isso. Não é dessa forma. Não é dessa forma. O programa de computador, ele serve para a segurança dos dados e ponto. Sim. E não para a implementação da LGPD na sua empresa. A implementação, ela significa mapear os dados. O que é mapear os dados? Verificar onde que estão os dados pessoais de natureza sensível, porque se houver algum vazamento, tem que saber onde está. Sim. Né? Eu preciso ter o fluxo de dados, então, por onde entra, para onde vai, se sai, se é excluído, se não é excluído. Então, eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer um planejamento em relação ao controle desses dados. Eu preciso realizar, dentro da minha estrutura, treinamentos para essas pessoas, para que as pessoas que cuidam, que falam com o consumidor, para que elas saibam como é que é a questão do tratamento de dados, que elas não podem expor o consumidor, né? Suponhamos que eu estou numa farmácia, vou comprar um remédio que é de natureza íntima. E aí, Cristiane, já aconteceu isso comigo. Eu estava na farmácia, fui comprar um determinado remédio, que eu não vou dizer aqui qual foi. Senão vai expor os dados. Aí, vou expor os dados, não posso. E aí a pessoa foi ver, a balconista foi procurar esse remédio e de lá de dentro ela pegou com a caixinha, é esse daqui que o senhor procura? É um de 2 ou é o de 1? Não, de 4 ou de 2 que o senhor quer? Cristiane, eu olhei para a cara dela e falei assim, senhora, chegue mais perto e venha conversar comigo. Eu fui exposto, Cristiane, é isso? Foi exposto. Por quê? Porque ninguém tem a obrigação de ter a sua privacidade exposta daquele jeito dentro de uma farmácia. E a farmácia estava cheia. Então, assim, isso podia ser em relação a esse medicamento, mas podia ser em relação a qualquer outra coisa, né? Por essa razão, precisa de um treinamento adequado aos colaboradores para que eles entendam que eu não posso expor o consumidor. Já desde o Código de Defesa do Consumidor, que também já falava em relação à exposição não vexatória do consumidor. Então, a gente tem que pensar que a gente tem 2 leis que estão te protegendo e aí, nesse episódio, foi completamente violado. Além disso, a gente também faz, dentro de um processo de implementação, que eu acho que é importante, organiza os RISs, que é o Relatório de Impacto de Segurança da Informação. Então, se de repente tiver algum episódio de exposição ou vazamento, o que é isso, né? Exposição ou vazamento? Exposição, você pode ter uma circunstância em que, suponhamos, você mandou um e-mail de maneira errônea, tá? Quando você envia o e-mail de maneira errônea, você teve uma exposição dos dados. Sim, dessa terceira pessoa. Para essa terceira pessoa. Sim.
E aí, se o conteúdo do e-mail, por exemplo, ele tiver algo de natureza sensível, você vai ter que cuidar para que aquilo não tenha um reflexo futuro inadequado. Um Um prejuízo, né? exatamente. Você já pensou que exposição? Você já pensou você ir de casa? Vai passar o e-mail. Aliás, eu não vou nem falar o e-mail, vou te dar uma outra situação, outro exemplo. Já tem Quem mais. é aí de casa que nunca mandou um vídeo, uma piada, algo sensível em grupos de WhatsApp errado? Isso seria uma violação? Aplicaria a LGPD numa situação como essa também? Na verdade, o que a gente tem que pensar é qual a finalidade. Sempre a finalidade vai permear se eu tenho a égide ou não em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Porque tal qual nós começamos a pergunta em relação à pessoa física, se eu tenho uma finalidade não comercial, a lei ela acaba não tendo amparo. Então, eu vou fazer uma listinha, né? Eu vou fazer uma listinha de aniversário e eu vou deixar aqueles dados lá na portaria do meu prédio. Ok. Aí não é LGPD. Eu não vou falar, eu não vou exigir daquela pessoa toda a conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, na verdade, é uma festinha, são no máximo 10 pessoas. Eu estou colocando o nome daquelas pessoas, a finalidade pela qual eu estou colhendo aqueles dados é para aquela festinha. Então, você percebe que, assim, a finalidade pela qual o uso daqueles dados e a comerciabilidade, né, a razão pela qual. Isso é uma coisa. Outra coisa, suponhamos que eu tenho uma empresa e aí eu vou pegar aqueles dados para fazer o uso daqueles dados, a lei ela se resguarda. Se eu tenho uma imagem, a imagem tem dados? Tem dados sensíveis, que são considerados dados biométricos, porque eu consigo identificar a pessoa através dos seus dados. Então, a questão desta imagem em relação ao vazamento por grupos de WhatsApp vai depender da finalidade pela qual. Então, às vezes não vai ser pela LGPD, mas vai ser, por exemplo, pela questão da privacidade, pela intimidade, ou até mesmo um crime, né? Porque hoje em dia a gente tem vários crimes de natureza digital, né? E que o WhatsApp ele é um veículo, né? Então, o direito, ele nesse ponto, ele tenta resguardar da melhor forma possível o cidadão. Então, se eu não consigo proteger pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem uma outra legislação. Tem a legislação, por exemplo, de intimidade, de privacidade, que eu consigo proteger aquela pessoa. Então, Cris, eu posso dizer, então, que a Lei Geral de Proteção de Dados tem que, para sua aplicabilidade ao caso concreto, tem que observar a finalidade da divulgação. Sim. Finalidade comercial. Eu sempre falo o seguinte, a finalidade é a chave. Entendi. Né? A utilidade pela qual eu vou usar aquele dado, ela vai ser preponderante para eu determinar se eu vou ou não enquadrar na lei. Entendi. Né? Suponhamos que eu tenho uma criança numa escola, e eu vou colocar a imagem da criança no site. Eu posso colocar a imagem da criança no site? Eu diria que não. A não ser que eu autorize, será? Que o pai ou a mãe autorize? A rigor, se eu fosse pensar só pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu daria essa autorização e estaria tudo bem. Só que daí a pessoa esquece que existe o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a utilização das crianças para fins comerciais. Então, olha só que interessante. Então, às vezes, o direito tem dessas, né? Sobretudo na esfera do direito difuso, ele tem vários direitos que várias ramificações, né? Que elas se interrelacionam. Então, quando eu vou fazer uma análise, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso esquecer o Código de Defesa do Consumidor, eu não posso esquecer o Código Civil,
Código Penal. O Código Penal e nem tampouco as legislações específicas. Como o ECA, por exemplo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é por isso que tenho aqui o nosso programa Pensando Direito, para esclarecer você que está aí em casa. Mas o papo está muito bom, mas a gente vai dar o nosso intervalo. Mas eu espero você, hein? Não saia daí. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Pensando Direito, hoje com a nossa convidada Cristiane Ferrari, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E vamos seguir agora porque este programa de hoje tem muita coisa que você aí de casa precisa saber. E uma delas estamos falando de proteção de dados, o que a empresa deve fazer, o que é que a empresa não pode fazer, mas uma coisa a gente precisa ter conhecimento. Doutora Cristiane, como ocorrerá a fiscalização do cumprimento dessa lei? Olha, Fernando, assim como qualquer outra fiscalização da administração pública, ela acontece ou por um agente da administração, né? Então, alguém, a ANPD, que é o órgão responsável pela fiscalização. ANPD. Você pode dizer para a gente o que significa isso? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pronto, a ANPD. A ANPD. Ela fica em Brasília e aí é o órgão responsável pela fiscalização, regulamentação. Então, quando eu falei no bloco anterior em relação à audiência pública para verificar se as pequenas empresas elas vão ou não ter algum tipo de legislação própria, né? Isso está em discussão nesse órgão, que é a ANPD. Sim. E aí, então, esse órgão, ele é responsável pela fiscalização. Até agosto desse ano, não havia qualquer tipo de fiscalização. Por quê? A própria lei, quando ela nasceu, ela já nasceu meio controversa, porque o pessoal era uma lei que não queriam que entrasse. Então, havia muito lobby em Brasília para que ela não entrasse de jeito nenhum. Então, começaram a colocar empecilho, falar que não precisa, que já tem o Código de Defesa do Consumidor, tá bom assim, não sei o quê. E o negócio foi organizando, digamos assim, foi protelando. Sim. Né? Até que, no ano passado, não teve mais jeito, porque eles estavam querendo protelar o início da lei com a medida provisória, só que já tinha tido uma outra medida provisória. Eu acompanhei. E aí, no mesmo ano, não pode ter duas medidas provisórias. Sim, porque sobre o mesmo tema, né? Isso está na questão constitucional. Então, por esta razão, a lei entrou em vigor. E aí, quando entrou em vigor, foi aquele alvoroço, né? Porque como assim? E agora, do dia para a noite? Não era do dia para a noite. Assim, você já explicou aqui no primeiro bloco, Isso, porque afinal de contas, inclusive, a lei é de 2018. Então, caberia o empresário já dar uma corrida atrás em relação a essa nova legislação. E além de tudo, né, Cristiane, já havia uma previsão na Constituição Federal. Sim, então não é assim. Mas você sabe como é brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora. E aí, pensando nessa circunstância, conseguiram colocar que o início da vigência seria em agosto de 2019. 2020, aliás. Sim. Mas que o início da sanção, ou seja, da penalidade, seria 2021. Então, eles fizeram esse delay, digamos assim, em relação à lei, de forma que ele entrou no mundo jurídico, ela começou a eficácia, mas a parte sem sanção, porque a lei ela tem os artigos que cuidam da sanção. Então a parte da sanção ela ia ficar protelada. Foi protelada por quase um ano, né? Quase um ano, né? Um ano.
Então, a partir desse ano, existe um terceiro elemento aqui. Acontece. Então, Tá querendo aprender sobre LGPD. Sim. Então, a partir desse ano, nós começamos com a possibilidade de que alguém seja multado pela lei. Então, eu já vou interromper, porque essa seria a minha próxima pergunta para você. Em caso de uma empresa, vamos lá, se uma empresa venha descumprir a LGPD, existe então penalidade, pelo que você adiantou aqui já existe. Que penalidades são essas? Então, na verdade, como todo processo administrativo, normalmente o poder público, o que ele faz? Ele vai notificar o empresário. Então, ele vai, fulano, ei, você que é empresário, gostaria de saber se você está dentro da lei. Basicamente isso, porque uma notificação é isso. Né? Eu quero saber se você está cumprindo a lei. E aí, o empresário, ele vai ter que responder essa notificação da administração pública, dizendo se ele está em conformidade com a lei. Com a norma, certo. Se ele não... Como é que eu vou provar isso? Se você já fez um processo de implementação, você tem evidências, e essa é uma outra coisa que eu gosto de colocar, porque não é documentozinho com cláusulazinha. Ai, mas doutora, você está falando no diminutivo? Sim, porque tem gente querendo vender cláusula de documento por R$ 39,90, você não vai conseguir LGPD. Deixa eu só te interromper, desculpa. Deixa eu só te interromper para falar para o pessoal de casa. Cuidado, você que é empresário, você que é pequeno empreendedor, cuidado com cursos mirabolantes, com valores insignificantes, dizendo que vão te ajudar a implementar a LGPD. Toma muito cuidado, tá? Essa é uma lei muito importante e que necessita, de fato, de um profissional que entenda o que está fazendo. Porque senão você pode ficar prejudicado. Eu tinha que falar isso, não tinha como deixar. Infelizmente, eu já estou tendo retrabalho, digamos assim, porque algum outro profissional realizou de maneira inadequada a implementação. E aí, eventualmente, o empresário descobriu e aí nós fomos contratados para refazer algo que ele acreditava que ele já tinha, que já estava pronto. Que já estava resolvido. Que já estava resolvido. Sim. Então, essa é realmente uma preocupação, a informação para que todos entendam que não é só uma implementação em LGPD, não é só cláusula contratual. Né? É toda uma estrutura em relação... É algo mais profundo, né? Sim, porque eu tenho que ter um mapeamento de dados, eu tenho que ter o fluxo de dados, eu tenho que ter as cláusulas devidamente organizadas com o meu empregado, porque os documentos do empregado também devem estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho que ter o termo de consentimento de uso em relação aos dados. Você percebe que são várias etapas. Eu tenho que ter um plano de segurança em relação a vazamento de dados. Então, se eventualmente eu tiver algum acidente, como é que eu vou fazer para resolver aquilo? E eu tenho que ter treinamento. Então, é um processo muito maior. Por isso que se alguém fala que ela consegue fazer uma implementação em 3, 4 meses, você fuja também, porque pela quantidade de dados e pela necessidade de conformidade da lei, você precisa de tempo. Então, em geral, ela demora de 6 meses a 12 meses para implementar. 6 meses a 1 ano? A 1 ano. Independente do tamanho da empresa ou depende do tamanho da empresa? Na verdade, o que vai determinar, normalmente, por exemplo, o meu escritório, a gente tem um diagnóstico prévio. Então, é um formulário em que a pessoa ela vai responder como é que a empresa funciona, mas de acordo com aquelas perguntas, a gente consegue mensurar o tempo pela qual eu consigo entregar aquele trabalho. Implementar de forma adequada e com qualidade, né? Porque, obviamente, tem gente que fala, não, em 3 meses a pessoa consegue. Não Não consegue. Assim,
Com qualidade, não. Dá para tapar buraco em 3 meses? Tapar buraco dá para fazer um remendo. Isso, não, mas não é aconselhável. Porque tem as sanções, né? Sim, é aí que eu vou chegar. Então, quando ele é notificado, ele vai ter que apresentar essas evidências de que teve reunião, de que você teve relatório, dos problemas que foram detectados, das soluções que você implementou. Então, tudo isso é documentado e, conforme isso é documentado, isso vai ser apresentado para a autoridade. E é aquela autoridade, dentro daquela resposta, que é o direito constitucional à resposta, ela vai falar se ela tem dúvida, por exemplo, para esclarecer, ou se ela quer arquivar aquela circunstância, ou se não, você não está em conformidade com a lei. E se você não está em conformidade com a lei, ela vai lhe atribuir um valor de multa, que pela legislação, ela é 2% do faturamento até o máximo de 50 milhões. Então, esta sanção já está valendo. Já. A partir de agosto de 2021... Já estamos na correria. Então, assim, muita gente nos procura já querendo já o processo pronto. Hein? Não dá, né? Quem me procura hoje, pelo menos eu mostro a realidade, o que dá para ser feito, o tempo que dá para ser feito. Obviamente, se a pessoa ela quer fazer num tempo mais rápido, eu vou precisar de uma mão de obra maior, mas mesmo assim, normalmente é muito difícil você conseguir entregar algo num tempo muito curto. Sim. Porque as arestas, elas acabam deixando passar. A LGPD é uma legislação muito séria. A sensação que eu tenho, até numa outra oportunidade com a Cristiane, já conversei com ela, a sensação que eu tenho é que parece que a sociedade não está nem aí para essa norma, né? E é uma norma tão importante e necessária. É que assim, o que eu gosto de deixar muito claro para todo mundo é que é uma norma para transformar cultura. Sim. E aí, cultura não é uma coisa que a gente transforma do dia para a noite. Da noite para o dia, com certeza. E se a gente fizer uma analogia com o cinto de segurança, que só ainda hoje a gente vê muitas pessoas dirigindo sem um cinto. Então, assim, se você pensar que o cinto de segurança ele nasceu para proteger, mas ele só entrou em vigor porque as pessoas não usavam o cinto. Então, assim, o medo em relação à multa fez com que mudasse a cultura em relação à segurança. Sim. Da mesma forma, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, percebeu-se que, naturalmente, as coisas elas não iam acontecer e que precisava de uma legislação para proteger o consumidor, né? Sim. Obviamente, a empresa, com receio de ser multada, ela vai se enquadrar na lei. Ela vai fazer tudo o que a lei assim estabelece. E aquelas que não assim o fizerem, já sabem que o risco é grande. É grande. Então, pelo menos assim, se a gente fizer uma analogia a um processo tributário, né? No processo tributário, hoje, o poder público ele vai atrás das grandes empresas. Então, num processo de fiscalização, ele vai pegar os grandes contribuintes. Sim, verdade. Da mesma forma, na LGPD, quando a NPD começar a fazer a fiscalização, vai ser dessa forma, vai ser atrás dos grandes empresários, os grandes detentores de dados. De dados. Não obstante, a gente tem que lembrar que fiscalização, ela acontece mediante denúncia. Interessante. Então, eu denuncio aonde? Vamos lá, pegando seu gancho. Eu trabalho numa empresa, imaginemos que eu sou empregado de uma empresa e eu percebo, por exemplo, nessa empresa eu recebo ainda currículos. E eu sei que esta minha empresa pega aqueles currículos e usa como papel de embrulho. Vamos embrulhar pão com aquele currículo que você mandou. Ou se você manda ainda no digital, eu uso essas informações. E eu quero agora denunciar essa empresa. Como é que eu faço isso? Então, o próprio site da NPD hoje, ele tem já um canal de denúncias. Interessante, então, importante. se você entrar lá no anpd.gov.br,
Só que você tem que fazer um cadastro. Sabe aquele cadastro do gov.com? Sim, sei. Então, aquele cadastro do Gov, ele tem os passos. Digamos assim, você faz um pré-cadastro ali para você poder fazer a denúncia. Então, a denúncia, ela é, então... Ela é nominal. Nominal. É. Por quê? Não é anônima. Não é anônima. O que a gente tem que pensar é que a Constituição Federal, ela não garante o anonimato, não é? Uhum. Por que isso? Para evitar, muitas vezes, aquele processo de concorrente. Sim, né? denúncias falsas também, né? Denunciação caluniosa, né? Então, assim, que vai gerar um outro problema jurídico. Né? Então, para evitar que se utilize desse canal como forma política, né? Sim. Como forma, né? Eu não gosto de fulano, então eu vou fazer isso para denúncia. Então, para evitar isso, lógico, eles preservam a pessoa que está sendo... em que pese a denúncia seja nominada, a empresa não vai tomar conhecimento. Não. Importante, né? Esclarecer para quem está aí em casa assistindo o nosso programa. Né? Que se você quiser fazer essa denúncia, vai lá no site anpd.gov.br. Você vai ter que fazer um cadastro, mas o seu nome não aparecerá para aquela empresa que você denunciou. Ele não vai saber, mas o órgão vai saber quem é você que fez a denúncia. O que a gente tem que esclarecer é o seguinte: suponhamos que seja uma denunciação caluniosa, né? Uma denunciação falsa. Caso seja isso, né, é direito da empresa que sofreu aquela, né, uma calúnia, ela ir atrás, requerer ao órgão quem é que fez. Essa informação. Ela pode então pedir, e aí o órgão Porque no final do processo vai ficar comprovado se ela fez ou não. Se ela, verdade. Entendeu? Sim, entendi. Então, é após o final do processo, se ficar comprovado que aquilo foi denunciação caluniosa, que foi um assédio, né? Que aquilo não acontece, que não tem nem procedimento. Aí a empresa pode pegar os dados e ingressar com ação em face daquela pessoa. Mas vamos e venhamos, né, Cristiane? A pessoa usar um órgão público, um organismo público de fiscalização para prestar uma denúncia caluniosa... Aí é um absurdo. Ela tem que, de fato, olha, infelizmente, né? Fernando, seja na Anvisa, nos órgãos, né, na ANS, sempre tem alguém que... Eu falo que não tem o que fazer, né? Que acaba utilizando a estrutura de forma inadequada. Não pode. Nós precisamos ser éticos. Se você, de fato, tiver alguma denúncia a fazer, faça, mas de forma correta, né? Você tem uma base para fazer aquela denúncia e não de forma imaginária, como vem acontecendo muito no nosso dia a dia. Mas, Cristiane, eu acho que o nosso programa está chegando ao final. Que pena. Gostei muito de recebê-la aqui. Queria, inclusive, que agora nas suas palavras finais, você deixasse aqui o seu contato, o e-mail, de repente, para que você aí de casa que tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente ou para a doutora Cristiane no que tange a LGPD. Tá joia? Bom, eu primeiramente queria agradecer o convite, né? Agradecer quem está aí do outro lado e escutou um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados. O meu e-mail de contato é cristiane@ferraribrigalda.com.br. Será um prazer. Repita que eu não entendi. Cristiane, como se fala, sem H, com E no final, com I. Ane. Cristiane. ferraribregalda.com.br. Minha querida Cristiane, muitíssimo obrigado. E se você gostou do nosso programa de hoje, ele chegou ao final. Mas na semana que vem, nós temos mais Pensando Direito com Fernando Peixoto, aqui na RVC, canal 8 da NET, e no canal Pensando Direito no YouTube. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau!